Hi guys, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade de uma matéria que a gente estava estudando, que era o Simple Present. E hoje a gente vai ver ela na forma interrogativa. Vocês estudaram na forma afirmativa e agora a gente vai ver a segunda forma, que é a forma interrogativa. Então peguem o book de vocês aí na page 20, página 20. Hoje nós vamos fazer a página 20 e 21. Right? Ok? Então vamos lá. Explicando para vocês aqui o Simple Present na forma interrogativa. Vamos lá então, deixa eu abrir aqui. Beleza. A forma interrogativa aqui do Simple Present, ela é muito simples, tá? Não tem muita dificuldade não para vocês. Lá, quando a gente estava estudando o Simple Present na forma afirmativa, a gente tinha aqui, eu dei para vocês essas frases aqui, ó. A gente usava, foi o que a gente usou o verbo com aquelas regrinhas do S, ES, IES, e esse verbo ele mostrava que a sua frase estava no presente na forma afirmativa. Pois bem, agora na forma interrogativa, a gente vai ter dois carinhas que a gente chama de verbos auxiliares, que eles que vão mostrar pra gente que a nossa frase está na forma interrogativa. Esses dois carinhas que eu tô falando pra vocês são esses aqui, ó. O do e o does. Do e does. São esses dois que a gente vai colocar sempre na nossa frase na interrogativa, quando a gente quer mostrar que a nossa frase está no presente simples. Mas, teacher, como que eu vou fazer para colocar o do e o does na minha frase? Ó, primeira coisa que vocês vão ver comigo é aqui embaixo, nas frases que eu tenho aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui, ó, they brush their teeth. É uma frase no presente simples que vocês estudaram, mas que está na afirmativa. They brush their teeth. Eles escovaram seus dentes. She goes to the gym every day. Ela vai para a academia todo dia. Então, ó, percebam aqui o meu verbo goes, mostrando que a minha frase está no Simple Present e ele ganhou ES porque ele foi usado para she, aquela regrinha que a gente já viu lá atrás na forma afirmativa. The sky has clouds today. O céu tem nuvens hoje. A gente usou has aqui e não have, porque the sky é a mesma coisa que it. Por isso a gente usou o has. Beleza, nós vimos três frases aqui na afirmativa. Como que eu colocaria essas frases agora na forma interrogativa? Eu disse para vocês que na interrogativa a gente precisa usar o do e o does. Esses dois aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui agora e vai colocar esses carinhos na nossa frase para transformá-las em interrogativas. Quando que eu vou saber onde eu vou usar do e onde eu vou usar does? Pois bem, o do a gente sempre vai usar para quando forem estes sujeitos aqui. I, you, we e they, certo? E o does, como vocês podem ver aqui, ó, a terminação é S, ele só vai ser usado para quando o seu sujeito for he, she ou it. Só esses três, tá? Então, como na minha primeira frase aqui, ó, they brush their teeth, eu tenho they, que são eles. Para eles, eu uso do. Como que eu vou fazer a pergunta? Eles escovaram os dentes? Vai ficar assim, do they brush their teeth? Eu sempre vou colocar o meu verbo auxiliar, o do ou does, no começo da minha frase. Ele sempre vai ser a primeira palavrinha da minha frase. Sempre. E eu vou repetir o resto normalmente, como se fosse na frase afirmativa, e não esquecer aqui de colocar o ponto de interrogação, tá? Pergunta tem que ter ponto de interrogação, e eu desconto ponto disso em prova e atividade avaliativa, então não se esqueçam. A segunda frase que eu tinha aqui, ó, she goes to the gym every day. Ela vai para academia todos os dias. Como que eu vou perguntar? Ela vai para academia todos os dias? É só eu colocar o meu verbo auxiliar no começo da frase e repetir o resto. Does she go to the gym every day? Percebam uma coisinha aqui no meu verbo principal. O verbo principal, que no caso aqui é o verbo go, o verbo ir,
Quando você está escrevendo ele na forma interrogativa e na forma negativa, né? Quando você vai fazer frases na forma interrogativa e negativa, ele sempre vai voltar ao normal, ele sempre vai voltar para a forma base dele, que é sem aquela S, ES, IES, não vai ter mais nada disso quando você fizer frase interrogativa e negativa. Mas, teacher, por que não vai ter mais esse tipo de coisa? O S, ES, IES. Vejam bem, o meu do, ele já ganhou esse ES que a gente usa para conjugar a nossa frase no presente simples. Se o do já ganhou o ES, o seu verbo principal não precisa ter, tá? Então, toda vez que você fizer frase interrogativa e negativa, você não vai usar ES, ES ou S no seu verbo principal. Ele vai voltar para a forma normal dele. Aqui a gente tem outra frase, ó. The sky has clouds today. O céu tem nuvens hoje. Se eu quiser fazer uma pergunta, o céu tem nuvem hoje? Como eu vou fazer essa pergunta? Primeiro, eu vou usar o does, porque the sky é a mesma coisa que it. Então, the sky é a mesma coisa que it. Por isso que eu usei aqui o does. Por isso que eu usei does aqui na minha frase. Does the sky have clouds today? Percebam, se eu usei do ou does, meu verbo volta ao normal. Se lá ele estava conjugado na terceira pessoa, aqui ele não estará mais conjugado na terceira pessoa, porque o does já foi conjugado aqui. Teacher, por que na primeira frase você não marcou nada, não tem nada alterado? Simples, porque lembra que as alterações elas só aconteciam para recheat? Como aqui é they, o brush, que é escovar, né, não sofreu nenhuma alteração. Então aqui ele vai continuar sem sofrer nenhuma alteração, certo? Essa é a explicação da nossa Simple Present na forma interrogativa. Quando você tiver dúvida, é só você seguir essa formulazinha aqui, ó. Primeiro, eu tenho aqui o uso do do ou do does, que sempre vai ter que ter na primeira posição. Depois eu tenho o sujeito, que vai ser um desses aqui. Depois eu tenho o meu verbo, que sempre estará na forma base. Ele não vai ter mais S, ES, IES, não vai ter mais nada disso. E depois, complemento, que é o resto da sua frase, aquilo que complementa a sua frase. E o muito importante aqui, um dos mais importantes, o ponto de interrogação. Right? Então, vamos voltar lá no nosso book, que é o seguinte aqui agora, ó. Analyze, número 1. Analyze the following questions and complete the explanation using do or does. Então, nós temos aqui 4 perguntas, na verdade, que a gente vai ter que analisar a explicação aqui embaixo, completando com do ou com does. Nós já vimos lá para quem que a gente usa do e does. Então, vamos lá. What do they eat? Where do they live? Do you fancy being a zoo volunteer? Does Chester Zoo have a volunteer program? Então, percebam, para they, eu usei o do. Tá aqui? Tá certo? Para they, eu usei o do também. Pro you, usei o do. Beleza, tá certinho. Chester Zoo é a mesma coisa que it, porque eu tô falando de um lugar. Então, eu usei does. Certinho também. Então, vamos ver o que tá falando aqui embaixo. We need 2 things to ask questions in the simple present. A question mark, então a gente precisa de 2 coisas para fazer pergunta no simple present. A question mark, que é o ponto de interrogação, and an auxiliary verb, então, e um verbo auxiliar. Use, qual dos 2 verbos auxiliares que a gente vai usar para quando o sujeito for I, you, we e they? Quem que a gente vai usar? A gente vai usar o do, é isso aí mesmo. Então, a gente vai colocar o do aqui dentro. E qual dos 2 verbos auxiliares a gente vai usar para quando for he, she, it? Acertou quem disse does. Então, a gente vai colocar o does aqui dentro desse espaço, certo? Depois, nós vamos para a página 21, page 21. Number 2. Now, classify the questions from activity 1 into the chart.
Então, aqui nessa número 1, nós temos essas perguntas todas aqui, ó. Certo? E a gente vai ter que classificar essas perguntas dentro desse quadro aqui. Quais essas perguntas são? Closed questions, ou seja, que a resposta só cabe sim e não. E qual dessas perguntas são open questions, ou seja, que cabem vários tipos de respostas. Muito bem, eu vou explicar uma coisa aqui muito interessante para vocês, que é o seguinte. Quando a sua pergunta vai ser closed question e quando ela vai ser open question. A sua pergunta closed question, ela vai ser sempre aquela que começa com do ou com does, porque ela só vai caber a resposta de sim e não. Você só tem como responder sim e não. Por exemplo, se eu pergunto assim para você, do you like coffee? Você gosta de café? Do you like coffee? Só tem como você me responder se sim ou se não. Yes, I like, ou yes, I do, ou no, I don't. Sim, eu gosto e não, eu não gosto. Só tem como você me responder isso, certo? Se eu pergunto assim para você, do you live in a small apartment? Você mora num apartamento pequeno? Só tem como você me responder que sim e que não. Yes, I do e no, I don't. Agora, quando eu vou saber que é uma open question? Uma open question, ela serve para você dar qualquer tipo de resposta. Independente de sim ou não, qualquer tipo de resposta. São respostas abertas, né? E elas sempre vão começar com esses carinhas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. São esses aqui, ó. What, when e where. São palavrinhas que a gente chama de question words, palavras de perguntas, né? São palavrinhas que sempre vêm antes da sua pergunta, que possibilitam que a sua pergunta receba vários tipos de respostas. O what significa o que ou qual. O when significa quando. E o where significa onde. O when, galera, a gente usa para falar de tempo. E o where a gente usa para falar de lugar, né? E o what são para coisas específicas, perguntas específicas, informações específicas. Por exemplo, what color do you prefer? Que cor você prefere? Não tem como você me responder sim ou não. Ah, yes. Eu tô te perguntando que cor você prefere, você me responde que sim ou que não? Não faz nenhum sentido, concorda? Então, se eu te pergunto, what color do you prefer? Você vai ter que me falar uma cor. Então, é uma resposta aberta. Você vai ter várias possibilidades de me dar uma resposta. Se eu te pergunto, when do you come? Quando você vem? Você tem várias possibilidades de me dar uma resposta. Ah, eu vou dia tal, eu vou mês tal, ano tal. Você não vai me responder sim ou não, porque não vai fazer nenhum sentido com a minha pergunta, né? E a outra pergunta, where does she live? Onde ela mora? Você não tem como me responder sim, não cabe esse tipo de resposta. Você vai me responder que ela mora em Guarapari, ela mora em Miami, ela mora em Paris. Enfim, você vai ter uma ampla gama de possibilidades de resposta. Então, é isso que a gente chama de uma open question. Uma open question sempre vem com essas palavrinhas aqui no começo. E lembrando que quando você vai fazer pergunta usando uma dessas palavras aqui, elas sempre vão vir antes do do e do does, tá? Se tem essa palavrinha para pergunta, ela sempre virá antes do do ou do does. Ela que será a primeira colocada lá naquela formulazinha da sua frase, certo? Então, se a gente voltar aqui no nosso book, qual dessas perguntinhas aqui do número 1, que estão aqui dentro desse quadrinho verde, quais delas são usadas para closed questions, que tem sim ou não? Você vai escrever elas aqui dentro. E qual é aquelas que a gente tem uma ampla gama de possibilidades de respostas? Você vai colocá-la aqui dentro para mim. Quais são dessas perguntinhas que estão aqui? Show? Depois nós vamos descer aqui para o Your Turn. No Your Turn, você vai escolher a opção correta para cada uma dessas frases que estão aqui. Lembrando que do a gente só usa para I, you, we e they. E o does a gente usa somente para he, she e it, certo? E aí, lembrando também que, como vocês vão ter que marcar aqui o verbo,
o verbo ele sempre estará na forma normal, sem estar no infinitivo, né? Não tem aquele, acrescenta lá o to, não tem aquilo. Sempre estará na forma normal, sem S, ES, sem nada disso. Então, bastante atenção aí para fazer essa atividade. No número 2, nós vamos completar as frases com essas 3 palavrinhas que estão aí. What, where e when. E aí, para isso, como que você vai saber qual que você vai usar? Você vai sempre prestar atenção na resposta. Se a sua resposta está falando de um lugar, né? Por exemplo, aqui, ó, Downtown Next Park. Você vai usar o where, que serve para onde, lugar. Se a sua resposta está falando sobre uma informação específica, você vai usar o what, que significa o que e qual. Se a sua resposta está falando sobre data, sobre momento, sobre hora, enfim, esse tipo de coisa, né, sobre tempo, você vai usar o when, que significa quando, certo? Então, bastante atenção para fazer essa atividade. E aí, o número 3, eu sei que é uma atividade que vocês não gostam muito de fazer, mas ela é bem bacana. Vocês vão ter que colocar as perguntas em ordem. Lembrando que, se só tem do e does na sua frase, você vai voltar lá o vídeo aí um pouco e vai lá naquela formulazinha que eu passei que você vai conseguir fazer, colocando tudo na ordem que tá lá naquela fórmula, né? O do, does, o sujeito, o verbo na forma base e depois o complemento com interrogação. Agora, se a sua pergunta aí ela tem what, where, when, a gente sabe que quando tem essas palavrinhas que começam com W, todas elas, a gente sempre vai colocar ela no começo da nossa frase, tá? Então, bastante atenção nisso aí também. Por hoje, então, nós finalizamos, tá? Vocês vão fazer as pages 20 e 21, 20 e 21, right? See you later!